Pensa rápido. O que é? Pode ser transparente ou colorido, maleável ou resistente e assumir as mais diferentes formas. Tem diversas aplicações e o encontramos no nosso dia a dia desde a hora que acordamos até a hora de ir para a cama. Está presente quando escovamos os dentes, assistimos TV, colocamos um tênis, andamos de carro, jogamos bola e até fritamos um ovo. Ainda não descobriu? Então vou dar uma dica. A resposta da charada é o tema do nosso programa de hoje, o plástico. O uso do plástico é muito maior do que a gente imagina. Suas qualidades garantem a ele inúmeras aplicações. Por ser transparente, ele pode ser usado em óculos, janelas e embalagens em geral. Sua maleabilidade permite que ele adquira inúmeras formas e seja muito utilizado na fabricação de eletroeletrônicos, utensílios domésticos e encanamentos. Além disso, alguns tipos de plásticos possuem uma alta resistência ao impacto, sendo utilizados, por exemplo, pela indústria automobilística na fabricação de para-choques. Essas são apenas algumas das inúmeras aplicações cotidianas que fazemos desse material tão importante. Mas e você? Onde usa o plástico no seu dia a dia? O plástico hoje está tipo assim, mil e uma utilidade, né? Tem cadeira de plástico, mesa de plástico. Até a televisão é feita de plástico. A sacola com coisa de PET, garrafa PET. Muitos potes, vasilhames que guardam alimentos. Sandália de plástico. Brinquedos. Do que ele é feito? Não tem. Não sei. Da onde vem o plástico? Bom, até onde eu saiba é do petróleo, né? São polímeros e existe vários tipos de plástico para várias funções, entendeu? É isso aí. O primeiro passo para entender a fabricação do plástico é saber do que ele é feito. E apesar de parecer estranho, o plástico vem de um material muito conhecido e bastante usado pelo homem, o petróleo. Com certeza você já ouviu falar em petróleo, mas talvez ainda não saiba que ele é uma matéria orgânica resultante de um processo de maturação ao longo de milhões de anos, sendo composto por uma complexa mistura de hidrocarbonetos. Como as cadeias desses hidrocarbonetos possuem diferentes tamanhos e pontos de ebulição distintos, é possível separá-las através de um processo chamado de destilação ou craqueamento. É isso que acontece em uma refinaria de petróleo. Cada comprimento de cadeia tem uma propriedade que a torna útil de uma maneira específica. Por esse motivo, existem tantos produtos derivados do petróleo. Ok, o plástico é um derivado do petróleo, mas esse é só o início do seu processo de produção. Pelo craqueamento do petróleo, obtém-se a matéria-prima do plástico, a nafta. Das refinarias, a nafta é levada para as centrais petroquímicas, onde passa por diversos processos para formar monômeros, como o etileno e o propileno, que são utilizados na fabricação dos plásticos. O termo monômero vem do grego e é a junção de duas palavras, mono, um, e mero, parte, isto é, uma pequena parte que pode se ligar às outras. E é isso que acontece. Esses monômeros se ligam para formar cadeias maiores, os polímeros. Essa reação em cadeia é chamada polimerização e varia de acordo com os diversos tipos de monômeros. No caso do monômero do etileno, por exemplo, ela acontece a partir da adição de um iniciador, a hidroxila, OH-, obtida pela ruptura do peróxido de hidrogênio, popularmente conhecido como água oxigenada, H2O2. O radical OH- reage com a molécula do monômero, que por sua vez reage com outra molécula e assim sucessivamente, formando um polímero chamado polietileno. Os diferentes tipos de polímeros resultantes se encontram geralmente na forma de grânulos, chamados pellets, e estão prontos para serem transformados nos mais diversos produtos. O que dá as características específicas de cada polímero é o tamanho de suas moléculas e a forma como elas estão ligadas entre si. Por isso, existem vários tipos de plástico com diferentes aplicações. Só para citar alguns exemplos, o politerftalato de etila, mais conhecido pela sigla PET, é muito utilizado na fabricação de garrafas de refrigerante. O PVC, por sua vez, está presente em forros e tubulações hidráulicas. Tem ainda o poliestireno, mais conhecido como isopor, o teflon, encontrado em panelas e frigideiras, o PVA presente nas tintas à base de água e o polipropileno, empregado na fabricação de seringas hospitalares, capacetes automobilísticos e até na indústria têxtil. Ufa! Lembre-se de que as características de cada plástico
variam de acordo com o seu uso. Depois do craqueamento do petróleo e da obtenção do polímero, chega a vez da confecção do produto final, a partir da moldagem do plástico. Esse processo é realizado em fábricas como essa aqui. Primeiro, a matéria-prima que chega na fábrica em forma de pellets é aquecida até se tornar uma massa pastosa. Enquanto está no estado viscoso, o plástico pode assumir qualquer forma dependendo do molde do produto que se pretende fabricar. Então, como é um termoplástico, ele quebra as ligações secundárias. Como você está fazendo força ali, ele vai se deformando. Então, você sai de um sólido para uma massa viscosa. Aí lá na frente é que tem a mudança. Se for uma injetora, essa rosca também vai ter um movimento de avanço que vai empurrar aquela massa plastificada para dentro do molde. Como empurra com pressão, você tem um detalhamento muito grande das pecinhas. Né? Você joga aquela massa e pressiona aquilo tudo dentro do molde. Na extrusora, na verdade, você não tem um molde externo. Né? No bico da extrusora, você vai ter um formato. Enquanto você tiver material, vai saindo lá uma forma, um perfil contínuo. Também o sopro, né, para fazer a garrafa aqui, por exemplo. Você vai fazer com que o teu material escoe, né, num bico onde você tem uma lança de ar. Viu o trabalhão que dá produzir plástico e deixar essas embalagens prontas para o uso? Pois é, mas se você pensa que o nosso programa acaba por aqui, está muito enganado. Não dá para falar em plástico sem tocar na questão ambiental. Atualmente a produção mundial de plástico gira em torno de 150 milhões de toneladas anuais. É verdade que grande parte do que é produzido são bens duráveis, como eletrodomésticos, por exemplo, que demoram anos até serem jogados fora. No entanto, o mesmo não acontece com produtos descartáveis, como copos e garrafas plásticas que são usadas uma vez só e vão parar no lixo instantaneamente. A solução para esse e outros problemas ecológicos passa por uma palavra fundamental: a reciclagem. Mais de 90% das peças fabricadas em polímeros são feitas em polímeros termoplásticos, que são polímeros recicláveis, que uma vez aquecidos, você pode dar outra forma a esse material. Então esse material, né, que está sendo jogado fora num lixo comum é, na verdade, um desperdício de matéria-prima. Né? O que tem que ser feito é uma coleta seletiva de todo o material plástico, porque ele pode ser recuperado, reutilizado. Infelizmente, grande parte do plástico consumido no Brasil ainda é jogado fora. No entanto, é bom lembrar que existem também iniciativas de reciclagem, como esta aqui, realizada em Santo André, Grande São Paulo, que além de proteger o meio ambiente, ainda gera renda e emprego. Aqui, as garrafas que iriam parar no lixo são separadas por cor, esterilizadas e picadas. Esses flocos de PET servem de matéria-prima para a produção de fibras sintéticas presentes em dezenas de produtos, de tapetes e forros automotivos até enchimentos de travesseiros, passando por roupas em geral. Após serem fundidos, os flocos são transformados em finíssimos fios que irão compor um tipo de tecido. A nova fibra de PET, que lembra em muitos aspectos o algodão, possui uma aceitação cada vez maior no mercado. Do petróleo até suas 1000 formas e usos, hoje nós aprendemos um pouco mais sobre a produção e a reciclagem do plástico. Vimos que ele pode ser transparente ou colorido, maleável ou resistente e que está presente no nosso dia a dia, desde que acordamos até a hora de ir para a cama. E o melhor é que você agora já sabe como é que faz. Fique esperto e até a próxima!